Antes de começar o CPP, ou quase simultâneo começando com o CPP, Deus estava me falando sobre o Evangelho Profético. Então é um dos cursos que sempre a gente ministra no CPP, e ele é elástico, ele funciona assim, se você quiser falar o ano todo sobre ele, pode falar, assim, né? Então é um curso, vamos dizer assim, um curso fundamental. E não usei nenhum livro, nenhum material, nada disso. Eu só fui vendo as coisas e entendendo as coisas, e principalmente que ninguém presta, entendeu? Basicamente é isso, né? Então a gente procura mesmo transmitir para os alunos do CPP que nós não prestamos, ninguém presta para nada, que ninguém qualifica para nada e tal. E a gente apresenta muitas razões, então acaba o pessoal ficando convencido que não presta mesmo, né? Assim, pelo menos temporariamente, né? Depois o default começa a funcionar e eles acham que presta de novo, né? Mas se todo mundo achasse que não prestasse, vocês iam ter um trabalho muito fácil nas igrejas caseiras, que ia estar funcionando beleza. Mas, e aí depois a gente vai vendo outros materiais tal que confirmam isso, né? Ultimamente eu estou lendo um livro que eu nunca tinha lido, tenho há muitos anos, que chama O Problema da Dor, em inglês, né? O Problema da Dor, mas em português foi traduzido O Problema do Sofrimento, mas literalmente é O Problema da Dor, do C.S. Lewis. Eu nunca li porque eu achava que é um livro meio pesado e não tinha interesse. Mas um dia assim, me despertou, assim, eu senti, nossa, eu tenho que estudar esse livro, e isso acontece muitas vezes comigo, que Deus tem livros há muitos anos, ou muitas coisas, e aí Deus fala comigo aí eu li esse livro, eu estou resumindo ele assim devagarzinho, assim, porque quando você escreve, para mim acontece muita coisa, quando escreve letra cursiva, não digitando, né? Você vai pensando e vai desenvolvendo e vai penetrando muito mais do que só ler, né? Ou do que só marcar, né? E várias coisas que C.S. Lewis fala lá confirmam exatamente assim, o que é ensinado na Evangelho Profético. É bem interessante isso, e saber que eu nem sabia do que ele falava, mas ele pega né, vocês sabem, ele pega, né, cristianismo puro e simples, ele mostra pela razão como a Bíblia tem razão, né, como as coisas de Deus têm razão. E isso que eu vou repartir com vocês não é dado no curso do Evangelho Profético, não é dado, entendeu? É algo que veio esses dias mesmo, que é santificação pela graça, santificação, não só justificação, mas santificação pela graça. E a gente sempre entende a justificação pela graça, mas a santificação a gente sempre pensa que é muito diferente, e é diferente do que justificação, com certeza, mas eu cheguei à conclusão que a gente não crê que a santificação é pela graça, a gente não entende isso, então a gente precisa entender isso. E quando vocês estão trabalhando com pessoas, né, a gente precisa confrontar as pessoas, a gente precisa falar com as pessoas sobre coisas erradas na vida delas e tal, faz parte do relacionamento de aliança, faz parte da vida de comunhão de verdade. Você não pode permitir que coisas estejam acontecendo e você não fale, né? Você precisa falar para poder remover essas coisas, para poder ter uma comunhão, um amor genuíno, né? E isso é um processo muito difícil, muito complicado, e tem muita gente que não gosta e quer ir para uma igreja grande que fala a paz do Senhor no domingo e não tem problema nenhum, porque traz à tona muita coisa difícil, e é difícil de falar para quem corrige, e é difícil para quem ouve, né? Então para mim foi uma revelação muito grande, esse aqui que eu vou repartir com vocês, muito simples, mas muito grande, muito forte, muito profundo, não é só teórico, e o desejo é que quem confronta e quem é confrontado, que é parte do processo de santificação, seja ajudado, entendeu? Que ajude vocês na prática disso aí, porque às vezes a nossa maneira de confrontar está errado, a nossa expectativa que a gente passa para as pessoas está errado, e muitas vezes a pessoa que recebe também recebe de uma forma errada também, entendeu? Então, aí não funciona, não vai dar certo. Então tem 7 pontos para variar, e o primeiro ponto
é sobre o tanto de tempo e esforço que a gente gasta, todos nós gastamos, com as coisas erradas. Nós gastamos muito tempo e muita força mental e muita coisa sobre coisa que não deveria estar gastando, entendeu? Então isso está roubando, é quase como se tivesse uma energia elétrica e alguma coisa está roubando e está meia fase ou menos de meia fase, entendeu? Então, assim, minha preocupação é essa, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Se isso não acontece conosco, o fardo não é de Jesus e o jugo não é de Jesus, certo? Então, se qualquer pessoa sentir que é pesado o jugo de ser cristão, é pesado se santificar, é pesado, é porque é um fardo que não é de Jesus, que o dele é leve. É um fardo, é um jugo. Isso aí é um outro engano. Graça barata é esse negócio de que Jesus já perdoou e você pode viver como quiser e tudo bem. Isso aí não é o que eu estou falando. Ele tem um jugo e ele tem um fardo. Tem uma aliança, né? É a nova aliança, não é a velha, né? É a nova, mas é uma aliança. E a aliança, né, o curso de geração de aliança mostra que a aliança tem compromissos. Se você não tem aliança, você está livre. Se você tem aliança, você tem compromissos, né? Entendeu? A aliança traz compromisso, traz um fardo, traz um jugo, traz uma limitação, né? Se você está em aliança e é casado, você não pode ficar olhando para outras mulheres, você não pode estar achando que tem outra opção. Não tem mais opção, né? Fechou a porteira atrás de você, pá, pronto, acabou, né? Não tem mais divórcio, não tem mais nada, entendeu? Você formou uma aliança. Então a aliança limita, a aliança pesa, a aliança pode parecer que é um jugo, mas é um jugo, é uma carga, mas é leve e é suave e é de Jesus, beleza. Então, qual é essa carga que a gente carrega que é desnecessária? É para defender a nossa imagem diante dos outros. Então, qualquer coisa que venha afetar a minha imagem diante dos outros, me afeta profundamente. Mas não devia. Entendeu? Eu não devia estar tão preocupado com o que os outros pensam de mim. Não devia. Então isso aí é absurdo. O cristão da nova aliança está se importando com o que os outros pensam dele. Minha reputação, assim, não devia, entendeu? Então assim, isso é uma coisa errada. E a outra coisa é a carga de querer agradar a Deus, de querer merecer que Deus olhe para a gente e fale assim, olha, parabéns, entendeu? Isso também é desnecessário, sabe? Desnecessário. Por quê? Porque no fim de toda a história, só Jesus vai ser glorificado. Não tem medalha de prata, não tem medalha de bronze. E o de ouro já está garantido para ele. Então você está perdendo seu tempo, porque você não vai ganhar nada, entendeu? Para que você vai ficar lutando por uma coisa que já tem o ganhador? Já tem o ganhador, entendeu? Então, se alguém fizer alguma coisa que presta, foi Jesus que fez para você ganhar, né? Então, por exemplo, os 24 anciãos têm trono e têm coroa, mas eles não ficam no trono e a coroa não para na cabeça, né? Porque sempre que os seres vivos falam santo, 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 e eles não param de falar, os 24 anciãos saem do trono, prostra e joga a coroa e fala, digno és. Então você está falando assim, eu tenho uma coroa e tenho um trono, mas eu não sou nada, na verdade, quem é o cara é ele, né? Ele que fez, né? Então, vocês perceberam qual é as coisas que nos ocupam desnecessariamente. A gente fica preocupado com nossa reputação, porque a nossa reputação vai afetar a minha identidade, entendeu? Quer dizer, o que os outros falam de mim vai me levar a um ponto de depressão, mas o que os outros falam de você? Jesus fala para ficar alegre quando eles falam que você cometeu tudo quanto é coisa errada, e eles vão mentir cada vez mais sobre cristãos, eles vão falar um monte de besteira. E muitos cristãos morreram porque eles falaram que eles sacrificavam criança na reunião da ceia. Morreram, e todo mundo acreditando, e todo mundo aplaudindo, está pecando, nem pedófilo é matador de criança, entendeu? Então assim, então nós vamos ser caluniados, vamos falar mal de nós,
E dói muito isso. Mas dói por quê? Porque a gente preza demais por nossa reputação, sabe? E essa geração que é da internet, né, que não tem likes, não tem não sei o quê, e alguém fala e descasca e solta o verbo, fica deprimido por causa disso. Gente, não tem nada a ver. Isso é coisa assim, ó. Então, assim, a gente está perdendo tempo com isso e perdendo tempo em achar que eu preciso me esforçar para agradar a Deus, eu preciso merecer o apoio de Deus, eu preciso fazer com que Deus fique feliz comigo, sendo que Ele já está feliz comigo, entendeu? Então, assim, para que você está lutando por uma coisa que é desnecessária? E aí, não vou entrar nessa questão, mas a revelação do amor de Deus por nós e o fato dele ser nosso Pai são revelações muito grandes que a gente precisa entrar nisso aqui. E ele sabe quem nós somos muito mais do que nós. Então, assim, tem muito mais coisa ruim em nós que nós ainda nem sabemos. Tá? Tem coisa assim horrorosa dentro de nós. O C.S. Lewis diz que se fosse colocado em palavras, nós íamos ter um nojo lascado de nós mesmos. Porque a gente nunca coloca em palavras, a gente assim, fantasias, essas coisas, sabe? Tem dentro de nós atitudes, motivações que a gente nem percebe que tem, orgulho, comparar com os outros, se achar melhor. Eu estou dando só exemplo, mas assim, Deus é que fala para a pessoa. Então, assim, com certeza tem em nós muita coisa que se a gente visse, a gente ia falar assim, meu Deus, que nojento. E Deus nos ama assim mesmo, entendeu? E Deus é nosso Pai, Jesus veio para trazer essa paternidade de Deus para nós, né? O que Ele falou depois da ressurreição, para Maria Madalena, né? Ele falou, não me toques, porque eu vou subir para meu Pai, vosso Pai. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Meu Pai, vosso Pai. Ele veio para isso. Então, assim, essa revelação da paternidade de Deus é um negócio, é uma bomba atômica. Se você entende isso, gente, o Criador do universo está sentado no trono, manda em tudo, fez tudo. Ele fala que é nosso Pai. Parece quase um absurdo falar isso. Parece uma presunção. Mas é Bíblia, né? E não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento, né? Eu acho que estava dando uma mensagem esses dias e estava falando sobre Deuteronômio 14, tem vários lugares. Vocês são meus filhos. Ele fala para o povo de Israel, vocês são meus filhos. Então, assim, Deus realmente quer ser nosso Pai e mandou Jesus com essa missão para que nós fôssemos seus filhos. E Ele sabe quem nós somos muito mais do que nós. Então, se você pensa que alguma coisa que você faz vai fazer Deus menos seu Pai, você está muito enganado, assim, tipo assim, tem lógica. Ele já sabe. E na verdade Ele sabe coisas muito piores do que a gente está sabendo agora, entendeu? Então, se Ele sabe e nos ama assim mesmo. E aí, não sei quantos de vocês leram aqui aquele livro do Asher, A Menina dos Seus Olhos, né? Lembra daquela passagem que eu sempre cito, mas eu acho impressionante, acho que revela isso muito, que o amigo dele comprou um carro velho, acabando os pedaços, né? Tudo enferrujado, e ele mostrou para o Asher todo alegre, né? E o Asher falou assim, mas você comprou isso aí? Isso é um monte de lixo. Eu falei, é um monte de lixo mesmo. Mas ele não tem valor nele, ele tem valor no que eu estou pensando em fazer com ele. Entendeu? Essa frase que é o negócio, entendeu? Essa frase que é o negócio. Eu falo assim, não, ele não tem valor do jeito que está aí. Está cheio de ferrugem, cheio de, sabe, está estragado, está acabado e tal. Mas o que eu vou fazer com ele, você vai ficar admirado e ele vai ser melhor do que qualquer Ferrari, Lamborghini, qualquer um que quiser. Porque esses aí saem em série. Esse aí não existe, entendeu? Não tem nada igual, entendeu? Isso aí é diferente, isso aí é, entendeu? Então, assim, e o cara fazia mesmo, tá? E ferrugem é difícil tirar, viu? E tira na base do que? Lixa, né? E lixa dói, né? Então, o problema da dor já está explicado, né? Você já sabe o problema da dor. Então, Deus precisa nos lixar e não tem jeito de fazer isso sem dor, não tem jeito, é impossível. Não existe esse tratamento sem dor. E eu já, algumas vezes, na vida, né, eu tinha situações que estavam me incomodando muito e não era assim situação, como é que se pode dizer, não era uma situação
de uma dor. Você fala de 1 a 10, qual a sua dor? Seria uma dor 4, tá? Então não era uma dor forte. Mas é aquela dor de dente leve, mas o problema é que não para. Chama crônica, dor crônica, né? Então, o problema não é a intensidade da dor, mas o problema é que está assim, o tempo todo, sabe? Aquela lixadeira, aquela coisa assim, Deus, entra ano, sai ano, você não acha que chega, né? Não chega não, continua. E depois, quando a gente menos percebe, para, e a gente está livre daquilo lá, e livre mesmo, acabou. Mas gastou anos, foi anos. E depois vem outras coisas, mas não aquela, entendeu? Então aquela já foi resolvida, então vem outras coisas. Então, para você saber onde Deus está mexendo na sua vida, é só você perguntar onde está doendo. Então, onde está doendo é porque Deus está lixando, tá? E você é um carro velho que não presta para nada, e o seu valor é o que Deus vai fazer com você, tá? Ele está pensando na obra de arte que Ele vai fazer com você. Então se anime e fala com o seu pessoal na seguinte caseira para se animar também. Né? O segundo ponto é o seguinte, todo mundo sabe disso, só que a gente precisa reforçar. Fé não é baseada em evidências. Então, quando você ora e não é curado, ou quando você fala com Deus sobre um problema e o problema não sai, e aí você perde e fala assim, baseado nas evidências, parece que não vai resolver. Fé não é baseada em evidência. Fé é baseada na palavra de Deus. Sim. Então, assim, você não precisa olhar para as evidências. Então, quando você fala com o médico, que eu falo muito, nossa, tem uns que você sai de lá deprimido, porque o cara fala de evidências. Ele fala de evidências. Mas médico não é profeta, certo? Médico, ele tem que falar sobre evidências. Ele fala das estatísticas, ele fala Tá na visão, Felipe, tá na visão. Ele fala o médico tem que falar das evidências, ele tem que falar das probabilidades, ele tem que falar das estatísticas. O papel do médico é falar do que acontece, tipo assim, 90% acontece isso, mas 10% não, né? Entendeu? Agora, se você está nos 90, nos 10, Deus é que sabe, né? Mas, então, assim, nossa fé não é baseada em provas que a gente viu que realmente funcionam. Nossa fé é baseada na palavra de Deus, certo? Então, se você se julga, por exemplo, estou mais santificado esse ano do que o ano passado, você não tem jeito de saber. E se você achar uma coisa que você acha que foi, provavelmente aquela coisa não foi, tá? Então, assim, você não tem jeito de provar que você está melhorando, que você está sendo santificado, que de vez em quando Deus pode dar uns relances, né? Deus pode dar uns brilhos assim, aí você, que legal, estou liberto disso aqui, liberto daquilo ali, pode acontecer, mas de modo geral, a nossa fé na santificação não vem de evidências visíveis, que você vê, vem da palavra de Deus. Então, cura, santificação, igreja gloriosa, né? Está mudando muito minha conceito do que é igreja gloriosa. Já cheguei à conclusão que a igreja não vai ser gloriosa do jeito que eu acho, vai ser gloriosa, e em algum sentido ela já está muito mais gloriosa do que eu acho, entendeu? Porque Deus vê muita coisa que a gente não vê, entendeu? E Deus dá valor nessas coisas. Muitos últimos serão primeiros? Sim, com certeza. Muitas pessoas que a gente não vê nada delas, talvez elas sejam as mais gloriosas que estão em nosso meio. Mas, entendeu? Mas assim, ela não vai ser gloriosa para nossos olhos, entendeu? Não vai ser. Isso é romancismo, isso é irrealidade, não é verdade, né? Ela vai ser gloriosa dos olhos de Deus, entendeu? Então, assim, a gente não, por exemplo, Jesus estava na terra, o que mais me convenceu disso foi isso, que Jesus estava na terra e o pessoal não conhecia ele, e não conseguia ver Deus nele. Se eles não conseguiam ver Deus em Jesus, acham que eles vão ver Deus na igreja, entendeu? Sim, é muito mais difícil, né? Então, assim, vai existir uma coisa muito mais forte do que nós temos hoje. Vai existir, eu creio nisso, eu creio no derramamento do Espírito Santo como nunca houve, eu creio numa maturidade na medida da estatura de Cristo, eu creio em muita coisa maravilhosa que não é o que nós vemos aí na igreja hoje, creio nisso mesmo,
não tirou minha fé nisso, não. Mas tem muita coisa que vai parecer que não mudou, que está igual em você e nos outros, tá? Então não fique com essa imagem romântica de uma igreja perfeita, onde ninguém tem dúvida de nada, ninguém pisa na bola, ninguém cai. Aliás, Jesus falou para a gente perdoar um ao outro 70 vezes, 7 vezes no dia, então é grande consolo, né? Assim, ultimamente não precisa perdoar tanto assim, né? Então Jesus profetizou que a gente ia ofender os irmãos muitas vezes no dia. Não falou que a gente ia deixar de ofender, falou que você tem que aprender a perdoar, mas ofender, você vai ofender muitas vezes. Então, fé é baseada na palavra de Deus e não nas evidências. Isso aqui é muito importante a gente definir. E agora, vamos para o ponto número 3, que não é só justificação pela graça, ou pela fé, mas é santificação também. Então, isso nós precisamos ler versículos, porque isso eu não tinha parado tanto para pensar nisso, né? Mas tem muitos versículos, e vamos lá, Isaías 53, Isaías 53, versículo 10, fala: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu acho essa frase, verá a sua posteridade. Depois, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, pense no amigo do Asher, olhando o carro depois que ele já fez a obra, tá? Depois que ele comprou o lixo, depois que ele lixou, e depois que ele terminou e deu os últimos retoques, e ele para e olha. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isso é a palavra de Deus. Então, se isso não acontecer, Jesus morreu em vão, porque ele morreu para isso. Então, assim, vamos conversando sobre esse negócio de justificação e santificação, porque justificação é me soltar da cadeia e limpar meu passado, minha ficha, beleza, perdoou todos os meus pecados, tudo que eu fiz de errado e me soltou. Mas se eu volto a fazer tudo que eu estava fazendo antes, vou voltar para a cadeia, né? Não para aqueles pecados que foram limpos, mas para os novos que eu acabei cometendo, né? Então, justificação só não resolve. Ele não vai ficar satisfeito só pela justificação. Ele vai olhar o produto final e vai falar assim: olha, esse negócio é bom, entendeu? Então ele vai verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. E agora vamos para vários versículos do Apocalipse. Acho que vou ler eles todos aqui rapidamente, depois a gente comenta, né? Mas vamos lá. Apocalipse 1 é um tema que passa por Apocalipse o livro todo, né? Apocalipse capítulo 1, a segunda parte do versículo 5, tá? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então não é só justificação, não é só perdoar. Você pode juntar com isso o que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então o pecado é um defeito genético gravíssimo que ninguém se livra, entendeu? E Jesus veio para acabar com isso e começar uma nova raça, certo? Então ele está recebendo glória porque ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos, amém. Gente, reis e sacerdotes significa que ele vai delegar para nós a autoridade. Pega pecador miserável que nem nós e põe para liderar uma igreja e vê quantos problemas que isso vai dar para Jesus, né? Assim, é um negócio impressionante. Quanto mais poder, mais delegação, mais problemas surgem daquelas coisas lá do interior que o cara nem sabia que tinha, né? Mais ele se achando, mais ele tendo inveja dos outros, mais concorrendo, mais motivação errada, mais pisando em outros sem querer, mas pisando mesmo, né?
E ele diz aqui que nos libertou do nosso pecado e nos fez reis e sacerdotes. Então, se é feito rei e sacerdote, ele tem que confiar e falar assim: esse cara não vai me trair, não vai me decepcionar, vai dar certo, entendeu? Então, assim, essa é a obra final que Deus tem para nós, que a santificação leva para isso, é ser uma pessoa em quem Deus pode confiar. Autoridade, entendeu? Ele pode confiar, pode falar: não, posso fechar os olhos para dormir que vai dar certo, né? E é pelo seu sangue, note bem isso, tá? Capítulo 5, versículo 7. Mas vamos, se não vai tomar muito tempo, vamos o 9, pode ser o 9. Cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Vai guardando em sua mente que toda a glória que Jesus recebe no fim, essa medalha de ouro que vai ganhar, é baseada em nós, entendeu? É baseada em nós. Todo louvor é baseado em nós. Ele comprou esse lixo e esse lixo virou obra de arte. Como que pode? Aí todo o senhor é grande, né? Eu sempre falo, né, que eu vou estar andando pelos corredores do céu 1 milhão de anos depois que eu estou lá, e teve trilhões de anjos, então um deles nunca me encontrou, né? Nunca encontrou comigo. Aí ele está andando no corredor com aquela travessa cheia de bebidas gostosas, aquelas coisas todas. Aí ele encontra comigo e ele e deixa cair a travessa e todos os copos quebram. E ele fala assim: Deus foi grande, até o Haroldo chegou aqui. Entendeu? Então, assim, esse é o nosso destino, porque a Bíblia fala que é louvor da glória da sua graça. Nós não vamos estar: olha o tanto que ele fez, olha como é que ele se mereceu, olha como é que ele se esforçou. Não, vai ser assim: eu consegui pegar um traste e transformar em troféu. Então, assim, toda a graça que fala na Bíblia, 3 vezes no capítulo 1 de Efésios, ele fala: para o louvor da glória da sua graça. Então não tem louvor para nós, tem louvor para nós porque nós vamos ficar bonitos mesmo, mas nós vamos estar assim brilhando com a glória de Deus e reis e sacerdotes. Nós vamos ser chique mesmo no último, né? Assim. Mas quem recebe a glória não é o carro, é o que fez, né? Entendeu? E ele ainda vai ter a pachorra de mostrar os dois antes e depois, ó. Olha o que era antes, olha o que é depois. Você já pensou? Então esse negócio é tremendo. Então ele vai receber a glória porque ele comprou homens de toda língua, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me perguntou: esses que trazem as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? É uma prova oral, né? Vê se você consegue passar uma prova oral assim, né? Perguntou para João. João falou assim: eu vou saber? Ele falou assim: respondi: meu senhor, tu sabes. É a melhor resposta que eu vou dar, né? Eu não vou me comprometer, o senhor que sabe. Disse-me ele: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E aí é todo um assunto paralelo, que vestes nas escrituras, se você segue, por exemplo, o Watchman Nee, nunca esqueci dessa lição e fiz vários estudos baseados no que ele tem 50 métodos de estudar as escrituras, mas uma delas é você pegar um assunto e levar do Gênesis e Apocalipse, pegar uma concordância e toda vez que aparece aquele nome, aquela coisa, você vai catalogando. Pegava aqueles, tinha uns formulários de computador, sabe, aqueles grandão assim, aí eu fazia o secretário, tal. Então você pega um assunto qualquer: altar na Bíblia eu fiz assim, jejum eu fiz assim. Jejum é fácil porque não tem tantos, né, coisa, mas tipo outros, santificação, tudo isso são muito grandes, né, almas, essas coisas tudo. Mas se você pegar vestes, né, começando com Adão e Eva, que quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar folha de figueira, e eu sempre digo que folha de figueira, eu não sei cargas d'água eles foram pegar folha de figueira, porque aquilo pinica pra caramba, né? Então assim, pega uma folha mais lisa, né, menos, né, maior, mais lisa, mas eles pegaram folha de figueira, não sei pra que é isso, né? Figo é bom, mas a folha é quase igual a folha de quiabo, assim, é um negócio terrível.
Mas eles pegaram a folha de figueira e ficaram tranquilos. Tipo, eles estavam com a glória de Deus, perderam a glória de Deus, estavam nus, estavam envergonhados, pegaram a folha de figueira e ficaram, beleza, estava legal. Até Deus aparecer, né? Quando Deus apareceu, eles esconderam. Aí quando Adão, onde está? Ele falou assim, fiquei com vergonha porque eu estava nu. Mas ele tinha feito folha de figueira. Ele não estava nu, ele estava com folha de figueira. Mas quando Deus aparece, a folha de figueira, nada. Está nu. Não serve para nada. E aí o Vitor me ajudou a achar aqui em Isaías 59, só virando rapidamente. Isaías 59, que eu fiz um estudo uma vez só sobre essa questão de vestes. Então as vestes são as nossas obras, certo? São as nossas obras. E aí a folha de figueira é nossas obras que nascem de nós e não de Deus. Então são aquelas obras que você se orgulha, fala assim, tá vendo? O outro faz assim, mas eu fiz assim, entendeu? Então você tem orgulho que você fez, tá? Folha de figueira. Ele só serve quando Deus não aparece. Se ele aparecer, nada. Porque fala em Isaías 64, acho que fala que nossa justiça é trapo de imundícia. Então tá vendo? Trapo. Então assim, é tudo tecido. Mas Esther me ajudou a não falar pano, né, bem? É tecido, né? Então, tecido é obras. E aí, nossas obras não servem para nada. E a gente acha que serve, mas não serve. Então é isso que precisa entender. Isaías 59, versículo 6. Vamos começar no 5, que fala: chocam ovos de basiliscos, tecem teias de aranha. Sabe, as obras aqui são teia de aranha. Você já pensou se cobrir com teia de aranha? É transparente, não tem nada a ver, né? O que comer dos ovos deles morrerá, e do ovo que for pisado sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com o que fazem. Entendeu? As suas obras são obras de iniquidade e atos de violência nas suas mãos. Bom, então, quem são estes de vestes brancas? Como eles conseguiram essas vestes brancas? Lavaram no sangue do Cordeiro. Então, ele que recebe a glória. As vestes não serviriam se não fosse lavado no sangue do Cordeiro. Capítulo 12, versículo 11. Diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E 14, 4 e 5. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. A chave ali é comprados, sabe? Nós fomos comprados. Você percebe que você não tem participação nisso? Você foi comprado. Então, ele comprou e comprou com sangue. Então, você não escolheu, você não mereceu, você não tem nada a ver com isso. Ele pegou, comprou pelo sangue e aí transformou em obra de arte, né? Uma coisa maravilhosa. E agora o último, eu não anotei aqui, mas é o 19. Vamos para o 19. Versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Isso aqui já não deixa dúvida nenhuma, né? Você não precisa fazer interpretação, é igual, né? O que é linho fino, puro e resplandecente? Obras justas dos santos, tá? Então, não é só gente que foi solto da cadeia, justificado e perdoado e agora vive a vida como quer. Não. Agora são pessoas que são primor, são exemplos de santidade, de justiça, de retidão, entendeu? O antigo pecador que foi perdoado tudo passado, mas agora ele realmente é um troféu de justiça, de santidade, de graça de Deus. Por isso ele está vestindo vestes brancas. As vestes brancas são as obras justas dos santos. Por isso que eu falo que tem muita coisa que a gente não está enxergando, que está acontecendo, e Deus está vendo e a gente não está vendo, certo? Porque as coisas que realmente valem a pena, a gente não vê,
tá? Mas as coisas que Deus dá valor são coisas diferentes, né? São coisas que Ele dá valor mesmo. E agora o último capítulo de Apocalipse 22, versículo 10, ele fala: não serão as palavras da profecia desse livro, próximo ao tempo, quem é injustiça, faça justiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venha e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então você vê aqui, do 1 ao 22, ele está falando que o negócio é ser comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Tá? Nós somos comprados, então a chave para nós deixarmos de ser pecadores miseráveis é o sangue de Jesus. Não é só o perdão, é nossa santificação também. E agora vamos então para 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. E eu sempre penso, essas cartas que Paulo escreveu, qualquer um que escreveu também, pensa você vai sentar para escrever uma carta, tá? Você não sabe que vai sair 1 Coríntios, tá? Você não sabe. Ele não sabe o tamanho da carta, ele não sabe o que vai dar inspiração na hora de escrever, que ele vai fazer, tá? Mas está na cabeça de Paulo, porque ele gerou aquela igreja, ele pregou o evangelho e ele conhecia a igreja. Então, estava na cabeça dele a lista de problemas horríveis que tinha naquela igreja. Então, ele já começa, por exemplo, no versículo 10. Isso não é, as outras cartas não é tanto assim não, tá? Essa carta ele já começa no versículo 10. Eu estou ouvindo que tem divisões entre vocês, e partidarismo, dissensões, e aí ele vai, e aí o livro todo é uma lista, ele para de um assunto e vai para o outro. E vocês estão comendo coisas sacrificadas para o ídolo, escandalizando os irmãos, quem está com a mulher do pai dele, vocês estão levando casos para a justiça, vocês estão tomando a ceia errado, vocês estão abusando dos que não tem nada na hora da ceia, como é que isso é ceia do Senhor, e uma série de coisas. As mulheres estão tirando o véu e achando que é tudo tranquilo, então assim, ele estava com a lista de coisas e um atrás do outro, e foi falando, sabe? Então essa igreja não era um modelo de igreja santa, certo? Concorda comigo? Essa igreja era meio problemática, e o motivo da carta era para consertar essas coisas que ele vai falar na carta. Então, tendo isso em vista, pensa como que ele começa, e pensa como você vai começar a falar com alguém que está em problemas, tá? Pensa como é que você vai falar, porque eu conheci uma pessoa que falava assim, a filha tinha problema com matemática, né? Aí ele falava assim: eu também tive problema com matemática. Peraí, ele está achando que problema com matemática é genético? Agora, se um pai falando isso para a filha, entendeu? Matemática é difícil mesmo, tem que ser disciplinado e tal. Mas assim, você falando para a filha, eu tinha problema também, então assim, você também vai ter, entendeu? Assim, você desmancha qualquer possibilidade. E qualquer pai sabe que filho cansa a gente, certo? Eu tive 3, né? E o mais velho só mudou algumas coisas depois que casou, entendeu? Por exemplo, eu punha alface no prato dele para ele comer, mas até 20 anos, nossa, depois que ele casou, aí ele começou a fazer isso com a esposa, com os filhos, ele começou a fazer. Mas se você permitir que as evidências te afetam, você passa falta de fé para a pessoa que você está corrigindo, entendeu? Então Paulo ele não estava ignorando os erros da igreja de Corinto, mas ele não começa falando sobre isso. E o que ele fala nesses 6 versículos é demais. Então serve para nós também, tá? Muito bom. Então você precisa entender, quando você vai tratar com seus filhos, ou você vai tratar com pessoas, que você não pode passar a sua frustração diante das repetidas recaídas. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de viciados em drogas que foram para a casa de recuperação e caíram 7,
8, 9, 10 vezes. Você tem razão de falar assim, eu vou mandar de novo, 11ª vez, e não vai dar certo, porque 10 vezes não deu certo. Mas esse testemunho é de pessoa que deu certo. Uma vez deu certo. Então assim, e viraram homens de Deus. Eu posso citar alguns assim que eu tive testemunho. São homens de Deus até hoje, são libertos até hoje. Entendeu? Então assim, não continuou aquele padrão, mas que continuou o padrão por um bom tempo, continuou. Então se você se deixar contaminar com as evidências, se você se deixar perder a sua esperança, sua fé, você não vai fazer bem para a pessoa com quem você está falando, tá? Você não vai fazer bem para ela, não. Você pode não falar nada, tá? Você pode não falar nada, mas seus olhos e sua postura e seu jeito passa falta de fé, tá? E falta de fé destrói a pessoa, entendeu? Então assim, não pode começar assim. Então olha como é que ele fala nesses primeiros versículos. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Nossa, eu não escolhi qualquer outra palavra, menos essa. Uma igreja dessa é santificado em Cristo Jesus. Não estou dizendo que eles estão santificados agora não, mas em Cristo Jesus eles estão, tá? Quer dizer, o destino deles não é o lixo, o destino deles é ser troféu. Então assim, e não depende deles, está em Cristo Jesus, não está neles, está em quem comprou eles, certo? Então assim, você não está baseando nem nas evidências, nem no esforço da pessoa, nem na abertura da pessoa, você está baseando na palavra de Deus. Se a pessoa crer que ela está em Cristo, santificação é seu direito, é sua posse, Deus vai fazer, entendeu? Isso que a gente precisa entender. Santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. E aí a gente entra aqui na história, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós entramos na história aqui, essa carta para Corinto, né? Graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Vocês não vão nada, mas Deus deu uma graça para vocês, e eu estou graças a Deus por essa graça que Ele deu para vocês. Entendeu? Ele não está elogiando eles, Ele está elogiando a graça de Deus que foi dada a eles, certo? Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto guardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso era verdade, isso era um ponto positivo. E normalmente as pessoas com quem a gente fala, a gente consegue achar alguma demonstração da graça de Deus, tá? Alguma coisa que Deus fez na vida deles. Isso seria muito interessante, você ressaltar isso antes de descer a lenha, né? Entendeu? Que ele desce a lenha aqui mesmo. Mas antes de descer a lenha, você precisa ver você está santo em Cristo Jesus, você é chamado para ser santo, a graça foi dada em Cristo Jesus, a promessa é de Deus, ela é infalível, quem prometeu, Ele faz, Ele comprou com o sangue dele, Ele não falou que esse sangue dele dependia de alguém fazer esforço, fazer nada, não, o sangue dele tem poder, então a promessa é dele, se a gente crer nessa promessa, ela vai ser cumprida, né? Ela vai ser cumprida, e os dons não estão faltando, tal, aí a hora que ele fala aqui no 8, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma declaração de fé muito grande para uma igreja como Corinto. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Você está vendo que tudo é Jesus Cristo nosso Senhor, tudo é Deus, entendeu? Então não está botando fé nas pessoas, está botando fé nessa graça, nessa obra, nessa palavra, nessa promessa. É isso que a gente precisa estar imbuído, a gente precisa estar revestido disso aí, sabe? Para não permitir que a gente olhe segundo a carne e segundo as evidências, e caiu tantas vezes, vai cair de novo, entendeu? Esse negócio assim de falar, não, fulano é assim mesmo, fulano é desse jeito mesmo, não, ele sempre faz isso, e é verdade, são evidências, são coisas, não são mentiras, não são coisas erradas, você não está falando mentira, a pessoa realmente tem uma característica e ela tem uma fraqueza e ela cai mesmo, mas não é isso que é base da nossa fé, não é isso, nós não somos baseados nisso aí, nós somos baseados para nós e para os outros, na obra de Jesus Cristo. Serás irrepreensível até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus que vai fazer isso. E aí no fim do capítulo, esse mesmo capítulo, ele fala em versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus.
Esse é o versículo que prova que só um vai ganhar medalha de ouro, o resto tem chance. Nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Ninguém. Nada. Zero. Isso que a gente precisa entender. Tira uma carga das nossas costas, entendeu? Tira uma carga. Porque você não precisa fazer nada. Você já é amado, já é comprado, entendeu? Então assim, você, se Deus não está cobrando de você produção, sabe? Ele não está cobrando. Ele fez a obra, ele prometeu. Você, entendeu? Então assim, nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Jesus é nossa santificação. Ele é nossa. Nós não temos santificação, mas Ele tem. E Ele é para nós isso. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem outros versículos, mas eu acho que é o suficiente aqui. Esse é o que mais me assim, eu gostaria que Deus nos libertasse desse peso que tem no mundo, sabe? Porque é isso que vai trazer evangelismo, vai trazer alegria, vai trazer, sabe, leveza, sabe? Essas pessoas estão carregadas, justificadas e carregadas de uma carga que não deveria estar sendo carregada, deveria estar leve, deveria estar escrito na testa: conte o seu problema, porque os meus já estão resolvidos, entendeu? Devia estar assim, sim, feliz da vida. E as pessoas: por que você consegue ser feliz? Entendeu? Porque Jesus me comprou e o propósito dele vai ser cumprido, e eu vou ser irrepreensível no dia de Jesus Cristo. Como ele vai conseguir isso? Ele é louco para pensar que ele vai fazer isso, mas ele vai fazer, já falou, entendeu? Então assim, você confia nele, você crê nele, e você é louco para crer nele, porque você não crê nas evidências, mas você crê nele, entendeu? É diferente, é um negócio muito louco, mas é muito prático e funciona, sabe? É uma coisa que vai dar certo. Então, vamos para o ponto número 4. Mas para... Rapidinho. Pode falar. Em Efésios 2:8, na NVT, fala que nós somos feitura sua. Fala, nós somos obra-prima. Obra-prima. Na NVT. Obra-prima de Deus. E as obras que Ele nos planejou para fazer antes da fundação do mundo, são essas obras que são as vestes brancas, certo? Então, as coisas que você faz sem fazer grande esforço, às vezes eles custam caro. Às vezes você perde uma promoção, às vezes às vezes você é prejudicado de alguma forma, mas parece que você faz sem problema, sabe? Porque tipo, vem uma coisa de dentro e você vai e faz. Sabe, eu não esqueço de uma congressista que foi visitar umas mulheres que tinham sido torturadas na China, e ela estava assim: meu, como vocês conseguiram? E elas assim, tipo, eles não conseguiam entender a cabeça dela, porque assim, foi nada. Tipo, elas foram torturadas e foram fiéis a Cristo, eles não acharam que era nada, não acharam que fizeram nada. Então esse é mais tinha que ter filmado isso aí. Tá filmado? Isso é muito legal. É muito legal. Seriado americano. Mas assim, então Deus colocou dentro de cada um, nós vamos falar mais disso depois, mas Deus colocou dentro de nós uma força vital que vem do Espírito Santo, que a gente faz coisa sem fazer força, por dar vontade de fazer, a gente faz, entendeu? E a gente não acha que é grande coisa, porque não veio de nós, mas são essas coisas que são as obras que Deus planejou antes da fundação do mundo, sabe? Não são as coisas que você se orgulha, são as coisas que você conseguiu fazer pela graça, entendeu? E isso, cada pessoa é muito diferente da outra, por isso que você é obra-prima, tipo, você é obra única, não tem outra pessoa igual, sabe? Então as pessoas têm dons tão diversos, tão diferentes, e mesmo em relacionamentos humanos, né? Tem coisa que você não pode mexer com uma pessoa, mas outra pessoa consegue mexer tranquilamente, entendeu? Então assim, não são coisas que você fabrica, são coisas que Deus fez, você nasceu assim, só que precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Mas essas coisas que Deus te planejou para fazer, são coisas que você precisa fazer, né? E independente de qualquer coisa, você vai fazendo, e isso é obra de justiça, obra planejada antes da fundação do mundo.
Agora, antes de falar o título do 4, vamos para Romanos 7, que é um capítulo deprimente, mas ele repete 2 vezes uma coisa, e isso aqui acho que é muito chave para nós, né? Nesse sentido, tá? E ajuda demais, tá? Ajuda muito você entender isso. Ele fala no versículo 15: o que faço não entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso. Sublinha isso. Não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele está separando sua identidade dos seus pecados. É tão entrelaçado dentro de nós, como eu disse, tem coisas que nem em palavras a gente não põe, a gente nem sabe que existe, e é nojento, e é terrível. E uma coisa que C.S. Lewis fala nesse livro, ele fala assim: o amor não pode amar aquilo que não é amável. Ou seja, aquilo em você que é detestável, apesar de Deus amar você, Ele detesta, tá? Ele detesta. Então, assim, nenhuma pessoa que ama a outra ama os defeitos dela, certo? Ele ama ela apesar dos defeitos e crê que ela vai melhorar e vai acabar os defeitos, não é verdade? Você nunca vai amar os defeitos, né? Então, assim, esse amor que eu só quero que seja feliz, né? O mundo está assim, o mundo está com esse pensamento. Na época que Jesus já estava, então ele falou assim: eles acham que amor é bondade? Não! Amor é querer a felicidade do outro? Não! Amor é querer que o outro seja amável. Ele vai ser feliz como resultado, mas a primeira coisa é que ele seja amável. Então, se ele precisa de couro, ele vai ganhar couro para poder tirar essa coisa ruim dele, para que ele seja amável. Entendeu? Então, nós precisamos dessa lição tão importante. Quando você é corrigido, não afeta a sua identidade, porque não é você, é o pecado. Certo? Pelo menos se você converteu, né? Se você não converteu, mas se você converteu, você tem o Espírito Santo habitando em você, você não ama o pecado, você odeia o pecado. E se você faz coisas que você odeia, não é você, é o pecado que habita em você. Separa a sua identidade desse negócio. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Isso não afeta minha identidade. Deus me ama, me amava antes, me ama agora, me ama depois, me ama do mesmo jeito. Então, essa coisa aí não tira o amor de Deus de mim, não afeta a minha identidade, não afeta o amor de Deus, não afeta que eu sou filho de Deus, não afeta nada. Vai afetar talvez minha reputação, mas que se lasque minha reputação, entendeu? Então, assim, se a gente entender isso, nossa, abre um caminho para uma questão de entender confronto e correção de uma forma totalmente diferente, entendeu? Você que está corrigindo não está dizendo que a pessoa é assim, você está dizendo que ela tem um problema e esse problema precisa ser tirado, só isso. Ela tem um problema que ela não está percebendo, ou está percebendo e perseverando, sei lá, mas não é ela, não afeta ela, não afeta seu amor por ela, não afeta o amor de Deus por ela, não afeta nada, entendeu? Mas é um problema que tem que ser tratado, certo? Não pode ser deixado de lado. E ele não fala só uma vez, tá? Ele fala mais de uma vez. Versículo 17: agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 2 vezes ele repete a mesma coisa. Então, voltando para aquele assunto de nossas vestes, Adão se esconder de Deus porque a veste não resolveu nada, né? Então, ele estava avergonhado, estava nu e tal, e eu tentei cobrir, não deu certo e tal. Quando o homem se encontra com Deus, ele toma um susto, né? Às vezes. Mas a gente precisa preparar para não tomar esse susto, tá? A gente precisa permitir que o Espírito Santo nos trate hoje para que a gente não tome esse susto, né? Por isso que eu gosto daquela música do Paul Wilbur que fala: mostra-me tua face, fortaleces minhas pernas, meus joelhos, para que eu fique em pé na tua presença. Entendeu? Então, assim, se Deus não tratar conosco agora, aquela hora vai ser bem complicado, sabe? Vai ser bem difícil de encontrar com Deus.
E aí você vê, por exemplo, Isaías 6. Nós não vamos ler, mas você sabe muito bem. Isaías 6, ele fala: ai de mim, estou perdido. Eu tenho lábios impuros e moro num povo de impuros lábios. Então é essa reação que tem quando você entra na presença de Deus. A reação é muito forte, entendeu? Ele revela a sua sujeira. Daniel falou que ele sentia como nojo, teve nojo de si mesmo, caiu no chão, ficou prostrado. Um anjo amado de Deus, você é amado de Deus, você é amado de Deus. Mas ele tinha dificuldade até de levantar, e toda a beleza que havia dele virava sujeira. Então assim, e ele era um dos caras mais justos e melhores que tem, né? Então assim, Isaías, Daniel, então assim, essa coisa aí. Só que Isaías, Deus falou assim, não, pega esses braços, toca e aí quando Deus falou assim, quem vai para nós? Eu vou, entendeu? Então foi rapidinho a mudança. Então o que quero mostrar aqui é o seguinte: qual é a sua reação, ou qual é a reação da pessoa que você está corrigindo, mostrando um erro, qual é a reação dela? Porque se não afeta a minha identidade, e não afeta a minha posição diante de Deus, e se eu não estou baseado em minhas obras, e se eu estou baseado em Cristo, na palavra dele, na obra dele, grande coisa, se for verdade o que está sendo falado, e eu falo assim, nossa, é mesmo, puxa vida, o que deve ser a minha reação? Eu odeio esse negócio. Mas você que fez. Mas não sou eu. É o pecado. E eu odeio pecado em mim, em você, nos outros. Eu odeio qualquer pecado que tiver, eu odeio. E aí você anota o Salmo 139, 17 a 24. Davi fala assim: eu odeio os teus inimigos com ódio consumado, ódio perfeito. Meu pai amava esse versículo. Ele gostava do ódio. Deus tem ódio, Davi tinha ódio. Mas não é de inimigos, é inimigos de Deus. E hoje não são pessoas, mas é o pecado. Então assim, me mostrou uma coisa que eu não sabia que eu tinha, mas é verdade que eu tenho. Tem pessoas que imaginam coisa e vêm corrigir coisa que não é verdade, tá? Isso você não precisa aceitar não, tá? Isso é muito importante no relacionamento de aliança. A gente mostra claramente que você não é obrigado a ouvir toda a palavra que alguém chega para você e fala, tá? Não é obrigado, porque, vamos dizer, tem lealdade e integridade. Integridade significa, se eu não enxergo que tem, e o outro está falando que eu tenho, mas eu não entendo que tem razão, eu não devo aceitar até que Deus me mostre que eu tenho, entendeu? Então eu nunca devo permitir que a opinião de outro, seja discipulador, seja pai, seja quem for, eu nunca devo permitir que a impressão do outro me convença só. Eu preciso ter confirmação do Espírito Santo. Senão eu vou mudar para agradar o outro. Eu vou ser refém da opinião do outro. Entendeu? Não pode. Então integridade significa que você não aceita correção, a não ser que você entenda, é verdade. Agora, muitas pessoas que você vai corrigir, eles falam assim, é verdade, mas você tem muito mais erro que eu. E você pode falar assim, é verdade mesmo, só que no momento não sou eu que estou sendo tratado, é você, né? E, como diz o Asher, você tem 100% de responsabilidade pelo 1% de culpa que você tem, entendeu? Então, assim, o outro é 99% errado, e você é só 1%, não tem problema. O 1% é sua responsabilidade, 99% é dele, mas 1% é seu, e você é 100% responsável pelo seu. E na hora que é tratado, não adianta esse negócio de revidar. Você também tem, quem é você que pode ver? Não é nada disso. Não é nada disso. Você quer tratar com alguns problemas na minha vida? Vem outra hora, porque agora estamos falando de você, tá? Entendeu? É muito importante entender esses princípios. Mas o negócio é que não afeta a identidade da pessoa, o valor da pessoa. Não tem nada a ver. Nada a ver. Agora, qual é a reação? É verdade? Mesmo que seja 1%, mesmo que eu acho que não seja tão grave, mas é verdade? Se é verdade, eu odeio com ódio consumado. Mas é seu, é você. Não tem problema, pode ser meu filho, pode ser qualquer coisa. Não tem favoritismo. É pecado, eu odeio. Pronto. Entendeu? Então, isso nos livra de muita dor de cabeça, muita coisa, porque não afeta a nossa identidade e nossa reação tem que ser esse ódio de tudo que Deus odeia. É ferrugem? Manda a lixa, entendeu? Basicamente é isso. É ferrugem? Você achou ferrugem? Tinha ferrugem? Pensei que tinha acabado. Não acabou não. Então lixa aí, não vai acabar, entendeu? Então assim, você não tem que se santificar, você não tem que sentar, ficar na mesa de operação lá
e o médico vai operar num lugar, e você fala assim, não, médico, é aqui não, é ali. Ele vai falar assim, dá um mata-leão para esse cara, porque ele fica dando opinião aí, entendeu? Você não, sabe, você falar com Deus, não, Deus, você está tratando no lugar errado, está doendo aqui no lugar errado, mas isso aí é de nada, o pecado grande é esse aqui, eu não estou conseguindo vencer isso aqui. Deus fala assim, cala a boca, quem é o cirurgião aqui? Sou eu, entendeu? Então assim, quem vai te santificar? Sou eu. Então você não tem que ficar preocupado com isso, você tem que ficar preocupado com o que Deus, que é o cirurgião, que te comprou, onde ele está deixando, deixa ele deixar, entendeu? Onde ele está mexendo, deixa ele mexer, entendeu? Mas você não fica procurando coisa, tá? Porque isso é pesado, isso é ruim, não dá certo. A promessa é dele, ele comprou, é o sangue dele que vai fazer. Então, eu não sei como é que ele vai conseguir fazer isso, mas ele disse que vai. Agora, ele botou uma coisa, meu problema não é o resto, né? Meu problema é aquela coisa. Trata com aquela coisa, resolve aquela coisa, odeia aquela coisa, repudia aquela coisa, desconjura aquela coisa e pronto. Levanta a cabeça e fica e segue em frente, né? Segue em frente com alegria. Por isso que é leve, entendeu? Por isso que é leve. Isso é o ponto 5, então. 4 vocês já puseram? Quem peca não somos nós, mas o pecado que habita em nós. Não é nossa identidade. Quem peca não somos nós, mas o pecado que habita em nós não é nossa identidade. Isso é de pessoa que nasceu de novo, que converteu de verdade e que tem o Espírito Santo dentro dele, entendeu? Então ele não ama o pecado, ele não gosta do pecado, ele abomina o pecado, entendeu? Ele faz o que não quer, entendeu? Então ele é uma pessoa que realmente concorda com Deus, né? Ele quer mesmo as coisas de Deus. Então isso é o 4. O 5, quando Deus nos repreende, precisamos nos arrepender. O que é arrepender? Quando Deus nos repreende, o que a gente precisa fazer para arrepender? Esconjurar o que Ele falou. É falar, Deus, tem dó, sim, tem terrível, eu não sabia que tinha esse negócio não, mas eu odeio. A partir de agora eu estou vendo que tem e eu não quero. E o tanto de ódio que o Senhor tem contra isso, eu também tenho. Ou seja, você se distancia disso. Você fala, minha identidade não é essa, eu não creio nisso, eu não concordo com isso, eu não quero isso. Até agora tinha, mas eu não estava percebendo, não estava vendo. Agora estou vendo, não quero. Entendeu? Vocês estão percebendo que é uma coisa imediata e uma coisa pontual, não é genérico, não é uma sensação de culpa. Condenação é uma coisa assim, rápida, fulminante e direta, sabe? Resolveu. Eu falo que meus netos, por exemplo, ficaram em casa quase 3 meses, né? Nossa, mas aquela menina maravilhosa, amo de paixão, mas que ela tem natureza de Adão, ela tem mesmo. Forte. Vai ser líder, vai ser pessoa com vontade forte, mas meu Deus do céu. Ela não esquenta devagar, ela esquenta rápido. Assim. Negou a vontade dela, ela... Sim, não é devagarzinho, assim, vou esquentando devagar. Não, é assim, imediato, assim. Tipo, como você ousa fazer isso comigo? Entendeu? Ela é brava mesmo. Assim. E a mãe fala assim, muitas vezes na hora da comida, né? Fala assim, come isso aqui. Não! E aí, fala assim, e a colher? Colher de pau que dá couro, né? Assim. E a colher? Parece que está pedindo, avisa. A mãe fica com dó e fala assim, não, mas você quer apanhar? Você tem que comer, é só comer e tal. Não, ela quer apanhar mesmo. Porque não é ela, é o pecado que habita nela, já com 1 ano e 6 meses, 8 meses, sei lá, né? Entendeu? O pecado é mais forte que ela não consegue controlar, não consegue, nem a ameaça da colher funciona, não. Mas depois que apanha, vai pro quarto lá e, berra, sai dando sorriso, come tudo, uma alegria. Nossa, parece justificada, santificada, assim. Nossa. Assim, meu Deus, que diferença! Que diferença entre o antes e depois. E ela sabe que vai apanhar, não gosta de apanhar, mas parece que quer apanhar. E depois que apanha, vai assim, resolvido o problema. Resolvido. Ela sai sorrindo do quarto. E é tipo, minutos. É minutos. Tipo, não fica assim. Assim deve ser nós. Repreendido, chora, berra e tal. Apanha e fica feliz. Tem alguém que cuida de mim, tem alguém que consegue controlar esse monstro que tem dentro de mim, entendeu?
Estou livre, eu não tenho preocupação. Ela realmente sai, tipo, justificada e santificada. É impressionante. E não é só ela não, os irmãozinhos mais velhos também, entendeu? Tem hora que eles conseguem controlar mais, mas pega também, tá? A gente tem um problema dentro de nós que é muito sério. Então, vocês entenderam, né, o quinto ponto. Quando Deus nos repreende, precisamos nos arrepender. Isso significa odiar o pecado e o mesmo tanto que Deus odeia. Repudiar, rejeitar e nos distanciar, entendeu? E fim de papo, entendeu? E não precisa prometer, Deus, eu prometo que nunca mais vou fazer. Não faça uma besteira dessa, porque você ainda, além de cometer erro, você ainda vai mentir. E ainda vai, entendeu? Então não promete nada, porque Ele que faz, não sou eu. Então eu não vou prometer que eu vou fazer força para não fazer mais. Mas que eu odeio, que repudio, mas mesmo sendo eu, entendeu? Então assim, eu preciso separar minha identidade desse negócio, e eu preciso odiar com ódio de Deus. Se fizer isso, a santificação está caminhando, vai caminhar, vai acontecer, que é a palavra de Deus. 6, estamos chegando ao fim então. Como que Deus mostra o nosso pecado? Nem vou demorar muito sobre isso, porque é uma coisa que todo mundo sabe, mas em primeiro lugar, Ele fala conosco no lugar secreto, sozinho, só nós e Deus. Muitas vezes, coisas que você falou, coisas que você fez, atitude que você teve, que você achou na hora que estava todo normal, quando você vai orar quietinho, quando você vai dormir à noite, parece que vem de volta e o Espírito Santo fala assim, tá errado, não devia ter feito, né? É o Espírito Santo falando. O que você tem que fazer? Se tem que fazer reparação, pedir perdão de alguém, vai, pede perdão. Se é só entre você e Deus, repudia, abomina, agradece a Deus por mostrar e segue em frente, entendeu? Então assim, isso é o primeiro ponto. Mas tem coisa que por causa dos nossos filtros a gente não consegue enxergar, e o Espírito Santo não consegue falar conosco, e aí precisa dos irmãos, tá? Precisa de outras pessoas, e essas outras pessoas vêm e falam conosco, e veem coisas que a gente não vê, tá? Eles veem coisas que a gente não vê, e coisas que o Espírito Santo não conseguiu falar conosco porque a gente tinha filtro, né? Precisa de outras pessoas. Então, as duas maneiras é pelo Espírito Santo, pessoalmente, ou através de outras pessoas, tá? E o 7, depois você vê aí, se confere com a inspirada lá. Foi diferente. Eu fiquei pensando, quais são os 7 pontos? Eu inventei outros daqui. Fiquei no carro pensando, nossa, que aqui não tem nada de 7 pontos aqui, entendeu? Mas aí eu fui. Dessa vez o quarto foi o segundo. Ah, é? Mas eu acho que agora ficou mais organizadinho. Vamos ver, né? Aquele que está errado, a outra que eu vi que está errado. Mas o 7º ponto é só uma alerta. Então, assim, 6 e 7 são bem simples, não são coisas que precisa prolongar nisso, não. Mas assim, o importante é que você entenda que a santificação é pelo sangue de Jesus, e Ele nos comprou, e é obra de Deus e tal, e é a promessa de Deus, mas exige uma cooperação nossa, tá? Exige uma cooperação nossa. A justificação, só crer e você é perdoado e limpar da ficha. A santificação é mais demorada, ela toma tempo, tá? Ela toma tempo, ela gasta a lixa de Deus e exige que você coopere. Mas qual é essa cooperação? É isso que eu estou falando. Ela não é genérica, ela é pontual, é sobre coisas que Deus está tratando com você, ou pelo Espírito Santo que está falando no secreto, ou através de algum irmão. Então é pontual, não é genérico, não afeta sua identidade, não afeta sua compreensão do amor de Deus, não te rebaixa, não te menospreza, nada disso. Não depende de você, do seu esforço para você melhorar, mas depende do quê? Você reagir com arrependimento. E arrependimento é o quê? Eu odeio o que o Senhor deu. Eu não sabia que tinha isso, mas eu agora estou sabendo, então agora eu odeio, eu declaro contra, eu repudio, eu rejeito, eu não quero. Mas o 7º, eu coloco que arrependimento envolve obediência muito rápida, como Abraão, o pai da fé. Porque, assim, entendeu? Então, assim, o jugo é suave, carga é leve, né? Mas exige rapidez e exige radicalidade. Basicamente é isso, entendeu? Então, assim, não é genérico, mas é específico e exige que você seja meio radical, entendeu? Radical.
Então, assim, Abraão foi assim. Quando Deus falava com ele qualquer coisa, mesmo que fosse difícil, ele levantava de madrugada e já punha mãos à obra. Ele não ficava discutindo, não ficava falando. Então, assim, arrependimento significa que se eu odeio esse negócio, eu não tolero esse negócio, não quero esse negócio. Eu não tenho força em mim, mas Deus prometeu, Ele vai dar força, Ele vai fazer. Mas eu odeio e eu confesso, e eu sou contra. E se aparecer de novo, eu vou confessar, entendeu? Eu vou confessar, vou pôr na luz. Então, exige ação sua. Mas o que eu quero dizer que essa ação sua não é pesada, não é difícil e não é demorado e não envolve culpa, condenação, esforço, entendeu? Não envolve, ele é tipo rápido. É isso que eu quero dizer aqui, é rápido. Ele é específico e rápido e resolve e sai igual a Hannah lá do quarto, feliz da vida, entendeu? Apanhou, está livre, está justificado, santificado, e nossa, está tudo resolvido, entendeu? Então isso deve ser a nossa vida cristã, a vida de todos os cristãos. Não deve ser uma vida carregada de esforço humano, de culpa, de condenação, de luta, de achar difícil, eu estou conseguindo vencer por minha força e está difícil. Meu Deus, não funciona isso aí, não funciona, entendeu? Não é verdade, entendeu? Você vai, depois você escorrega e está tudo de volta de novo, naquele, sabe aquele jogo de mesa, né? Que você vai, volta para o início, meu Deus do céu, né? Entendeu? Então assim, e afeta a sua identidade, né? Afeta a sua posição diante de Deus e tudo. Eu espero que ajude vocês a tornar leve a caminhada e ter fé, né? Que Deus está mexendo.